Olá pessoal, paz seja convosco. Espero que vocês estejam desfrutando da companhia de Jesus e da sua bênção todos os dias. E eu quero já agradecer as pessoas que assistiram os nossos 2 primeiros vídeos, o vídeo da introdução e o vídeo da Igreja de Sardes, que deram o seu retorno, que disseram que gostaram, que aproveitaram alguma coisa dali. Porque afinal esse é justamente o nosso objetivo. Que bom que entraram mais pessoas no nosso grupo e quanto mais melhor, porque assim nós estamos crescendo e aprendendo juntos de acordo com a vontade do nosso Deus. No dia de hoje, então, nós vamos ver o item 4 da nossa lição, que é sobre a igreja de Laodiceia. Este item aqui. Nos 2 vídeos anteriores a gente teve uma introdução ao assunto, depois o outro vídeo sobre a igreja de Sardes, e hoje vamos ver Laodiceia. Para basear então esse nosso estudo, nós vamos ler Apocalipse 3, do versículo 14 até o versículo 20. Você pode dar um pause aí, abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo, e aí então nós já vamos prosseguir. A Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem? Jesus. Né? Versículo 15, então ele diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esses versículos, então, são a base para aquilo que nós vamos conversar a partir de agora. Aqui na nossa revista, então, ela começa dando algumas características da igreja de Laodiceia, inclusive o subtítulo desta seção 4 é Uma Igreja Morna. Então ela fala da mornidão desta igreja e também da insensibilidade espiritual, o que fazia dessa igreja uma igreja afastada da vontade de Deus. A revista também traz que o orgulho das pessoas que faziam aquela igreja tornava ela morna e de portas fechadas para o Senhor. Ao ler esta expressão de portas fechadas para o Senhor, eu me lembrei de um exemplo que alguma vez eu usei numa aula presencial lá na igreja, que eu vi num vídeo de mensagem do pastor Augusto Nicodemos. Ele contou um caso de uma pessoa que vivia em um lugar que as igrejas tinham uma separação de raças. Existia uma igreja para brancos e existia uma igreja para negros. E uma pessoa negra, conversando com um pastor de uma igreja de brancos, disse: eu gostaria de vir congregar na sua igreja, pastor. E aquele pastor meio sem jeito disse para ele: meu irmão, vá para casa, ore e peça a direção de Deus para isso. Esse irmão certamente foi para casa, orou e nunca mais procurou aquele pastor. E um dia, num comércio local, o pastor encontrou aquela pessoa e perguntou: meu irmão, aquele dia você não manifestou interesse de se tornar membro da minha igreja e depois nunca mais procurou? Orou, falou com Deus? Qual foi a resposta de Deus? E aí, ele conta o seguinte, que Jesus falou para ele assim: olha, eu tô tentando entrar lá naquela igreja há anos e não consigo. Tu acha que tu vai chegar agora e vai conseguir? Então, essa aí é tipo uma piadinha gospel, né? Sem graça. Que ilustra justamente isso. Às vezes, Jesus não pode entrar na igreja. E aí, por isso que tem essa separação de pessoas, né? Essa diferenciação e tantas outras coisas que demonstram a falta de Jesus. E Jesus, então, como a gente leu, diz a eles que era para eles comprar ouro refinado dele, vestes brancas e colírio para os olhos. Depois nós vamos conversar exatamente o que isso significa.
Mas mesmo assim, muitas pessoas elas continuavam insensíveis à voz do Senhor. Serviam a Deus, mas não ouviam a Deus, né? Então, a participação na sociedade, às vezes, por uma questão de vaidade pessoal, não reflete nenhuma influência positiva nessa sociedade, porque a vida verdadeira não está fluindo daquela igreja, né? Ali também no item 2, diz que era uma igreja orgulhosa, acomodada. E a lição nos traz a ideia de que líderes orgulhosos fazem também que a sua igreja seja uma igreja orgulhosa, deixando de fora o senhorio de Jesus e deixando que o seu próprio eu domine nas circunstâncias, nas decisões, né? E muitas vezes líderes criticam os governos, têm posturas radicais, né? E não participam da sociedade, não desempenham seu papel na sociedade, seja um papel social, de ajuda humanitária, de serviços à comunidade, como também de ocupar cargos públicos, né? E fazer a diferença aonde se coloca, e não pensar em si mesmo, mas pensar no bem comum, né? Como cidadãos do céu que têm posturas diferenciadas. Ao contrário, muitas vezes essas igrejas são omissas à sua função na sociedade, né? E permitem, então, que lugares de decisões políticas e sociais são ocupados por outras denominações, por outras religiões que nada têm a ver com o nosso Deus e que não pautam as suas vidas pelo ensino da palavra, mas por ensinos contrários à palavra. E a igreja acaba sofrendo com essas decisões. Então, era assim que a igreja de Laodiceia se comportava, né? E assim também ela perdeu o seu contato, a sua comunhão com o Espírito Santo por omissão e por orgulho. Contudo, o Senhor Jesus, na sua insistência, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E esse eis que estou à porta e bato, às vezes nós usamos esse versículo para falar com alguém que não conhece Jesus e dizer para essa pessoa: Jesus quer entrar na tua vida, né? Mas aqui nesse contexto nós podemos entender que ele não está falando para novos convertidos ou para pessoas que não conhecem. Ele está falando à igreja. Eu estou à porta. Então ele está falando justamente aquilo daquela historinha que eu contei para vocês. Ele está fora da igreja. Ele não está dentro da igreja. Ele está de fora. Foi colocado de fora da igreja, né? Então, nós temos que refletir isso, né? Porque se Jesus escreveu isso, nós estamos estudando isso, é para que a gente, então, compreenda e reflita para realmente fazer uma avaliação da nossa vida, porque nós somos a igreja de Cristo, e permitir que ele esteja dentro da igreja, reinando na igreja, né? A única cura para a igreja de Laodiceia morta era abrir a porta para Jesus Cristo entrar. Essa era a única cura, né? E a igreja, então, quando perde a visão da unção, não tem coragem de sair das quatro paredes, não tem criatividade e sabedoria divina para saber ocupar os espaços, levando a palavra aos cativos e oprimidos. É exatamente o que está escrito nesta partezinha da nossa revista. Então, assim era a igreja de Laodiceia. E aí eu trago para vocês algumas anotações minhas relacionado à nossa revista. Como a gente já sabe, João ele estava numa ilha grega chamada Patmos. Isso a professora já falou. Desculpem, eu digo a professora porque eu já estou acostumada a fazer vídeos para meus alunos, né? Isso eu já falei nos vídeos anteriores, né? E essa ilha era uma colônia penal. Ela era fria, úmida, escura. E neste lugar, né, João teve uma visão do próprio Senhor Jesus recomendando estas cartas às igrejas. A igreja de Laodiceia, então, é a 7ª igreja que recebe uma carta. E a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, grande centro bancário, grande centro comercial. Era uma cidade próspera, era uma cidade riquíssima da Ásia Menor. Ela tinha riqueza financeira, ela tinha grande produção têxtil,
tinha uma indústria têxtil e ela também tinha a produção de um colírio famoso. Nos anos 60 depois de Cristo, essa cidade ela foi destruída por um terremoto. E os cidadãos de Laodiceia até recusaram a ajuda financeira de Roma, porque eles tinham condições de reconstruir a sua própria cidade com recursos deles mesmos, com recursos próprios, né? Então isso mostra que eles tinham um poderio econômico, que eles tinham uma certa autossuficiência. E essa autossuficiência então se vê na própria igreja de Laodiceia também. A carta veio no período dessa reconstrução da cidade. E em Apocalipse 15:16, Jesus está dizendo que aquilo que a gente já leu ali. Conheço as tuas obras, que não és nem quente e nem frio. E coloca que morno é algo que causa náuseas. O morno, nesse sentido, ele quer representar que aquela igreja era indiferente. Que era uma igreja em cima do muro. Uma igreja que não se posicionava, que não era nenhuma coisa nem outra. Ficava em cima do muro sem se posicionar. Era uma igreja apática. Uma igreja passiva, uma igreja acomodada, uma igreja que queria agradar a todos. Essa coisa de ficar em cima do muro, de não se posicionar, é para não ficar mal com esse, não ficar mal com aquele, então eu quero agradar a todos, né? E era uma igreja autossuficiente. Eles não eram fervorosos pela palavra, nem pelo Senhor, mas também não negavam completamente o evangelho. Faziam um feijãozinho com arroz bem mal temperado. Não negavam o evangelho, mas também não eram firmes nesse evangelho. Mas por que Jesus usa essa metáfora de quente ou frio e morno? Aí, estudando um pouquinho, a gente conhece que Laodiceia era uma cidade que não tinha abastecimento de água local. Ela recebia a água de cidades próximas. Uma das cidades que abastecia o sistema hidráulico de Laodiceia era Hierópolis. Hierópolis era uma cidade com águas termais, inclusive muito famosa, que recebia turistas, que eram águas medicinais quentes. E essas águas, então, iam até Laodiceia através de aquedutos subterrâneos. E essas águas quentes de Hierópolis iam para Laodiceia, e quando chegavam em Laodiceia, já não eram mais quentes, eram mornas. Por outro lado, Laodiceia também recebia água por aquedutos de lugares com águas frescas. Mas após passarem por essas águas, após passarem por aquedutos subterrâneos, chegavam em Laodiceia já não frescas, não tão frias. Então eles experimentavam no seu cotidiano, no seu dia a dia, exatamente isso, uma água que não era nem quente e nem fria, e que por isso também não era agradável ao paladar. Então eles sabiam muito bem o que significava essa mornidão. Jesus, maravilhosamente, usa algo do cotidiano para chamar a atenção, para mostrar o caminho, para nos fazer refletir, para nos fazer pensar. Jesus inteligentíssimo, sábio. E é por isso que nós também, quando vamos pregar o evangelho, precisamos falar algo do contexto da pessoa, da cultura daquela pessoa, para que então nos façamos entender. É a proximidade que nós passamos a ter dentro do diálogo. E aí realmente acontece o diálogo. Laodiceia, irmãos, não sofria nenhuma discriminação por ser cristã, não sofria nenhuma perseguição. Eles eram prósperos, assim como a cidade era próspera. Era uma igreja próspera, era uma igreja com recursos financeiros. Mas justamente, né, esse materialismo, ele tomou conta das mentes que faziam a igreja e aparentemente cauterizou a sua mente e o seu coração, que não estavam sensíveis à voz de Jesus, que não estavam vendo que Jesus estava à parte, fora de sua igreja. O evangelho de Cristo para eles era algo comum, não tinha aquele brilho. Não era uma igreja empolgada com o evangelho de Cristo, ao contrário, apática, como eu já disse anteriormente.
Acredito que a agitação da vida diária neutralizou os valores espirituais. Então eles corriam atrás dos seus compromissos, do que eles tinham que fazer, de tantas coisas que eles tomavam conta, até mesmo compromissos dentro da igreja, atividades da igreja, estavam envolvidos, mas não estavam comprometidos com o Senhor da obra, como a gente diz. E aí a gente também pode pensar, eles não tinham nenhuma carência física, material. Talvez a gente pense assim, será que é perigoso viver confortavelmente? Aí a gente pensa, quando é que nós buscamos mais a Deus? Não é justamente quando estamos passando por momentos de dificuldade? Não somos parecidos com a igreja de Laodiceia? Se temos abundância, talvez possamos usar a nossa abundância de algo para nos afastar de Deus sem percebermos. Porque Laodiceia não estava percebendo o seu erro. Então, viver confortavelmente é perigoso? Não, irmãos, não é. A não ser que a pessoa que vive confortavelmente seja pobre e não veja que é pobre. Não se dê conta. Ache que porque tem recursos financeiros não precisa de nada. A não ser que a igreja essa que vive confortavelmente passe fome e ache que está saciada. A não ser que a igreja essa que vive confortavelmente seja cega e ache que enxerga alguma coisa. Porque era assim que estava a igreja de Laodiceia. Um exemplo para entender isso eu trouxe para vocês, porque a cidade de Laodiceia está agora na Turquia. E no passado da Turquia existiam sultões do Império Otomano, que é hoje onde é a Turquia, que eles então matavam os seus irmãos com medo de que esses irmãos tomassem o seu trono. É terrível. Depois de um tempo, parou-se com isso de matar os irmãos, mas o que eles faziam? Eles colocavam os irmãos em lugares como uma gaiola. Em cima do harém existiam alguns quartos, alguns aposentos, e ali os irmãos dos sultões ficavam sendo cuidados, bem alimentados, eles tinham tudo o que precisavam. Mas eles estavam ali confinados para que não viessem a tentar matar o sultão para serem sultão no lugar do morto. E aí acontecia que quando o sultão morria, o irmão mais velho assumia o poder. Então este irmão mais velho que vivia preso, mas que vivia tendo todas as regalias, todas as coisas, ele vinha ser sultão e ele achava que ele não precisava de ninguém, que ele poderia mandar e desmandar, fazer o que quisesse. Ele se sentia autossuficiente. E muitas vezes um desses mandou matar 200 concubinas afogadas, porque ele decidiu. Então ele achava que ele sabia as coisas, não ouvia as pessoas que estavam ali antes, as pessoas que fizeram o império junto com o sultão falecido. Ele não ouvia, fazia como ele achava que era. O que aconteceu com o Império Otomano? Morreu, acabou, ruiu. Porque quem se acha autossuficiente, uma hora cai. Ninguém é autossuficiente. Quem se acha autossuficiente pode acabar pobre, cego e nu. Como Jesus disse que a igreja de Laodiceia era. E se nós, na nossa vida espiritual, estou contando de uma questão política, que é a vida do Império Otomano, mas se nós, na nossa vida espiritual, também nos acharmos autossuficientes, não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, sabemos tudo, enxergamos tudo, com isso, né, a nossa vida espiritual acaba enfraquecendo sem nós percebermos. Agora, irmãos, pasmem, a igreja de Laodiceia é a 7ª carta e essa igreja representa a igreja de hoje. Laodiceia quer dizer um povo julgado. A igreja que existia antes da vinda de Cristo é comparada à igreja de Laodiceia. Pode ser nós. Era uma igreja que vivia um momento emocionante da história, antes da vinda de Cristo, um período importantíssimo na história do mundo.
mas ela deixava de perceber essa importância. Ela deixava de captar a urgência do momento. Ela não percebia a urgência do momento de a igreja ser atuante. Ela estava dentro das suas quatro paredes e com Jesus do outro lado da porta. Ela deixava de entender o significado da ocasião. Essa igreja de Laodiceia, ela se encontrava a um passo da eternidade e adormecia confortavelmente na sua morna vida diária. Não reconhecia a importância do tempo que estava vivendo. E agora? E nós? Reconhecemos a importância do tempo que nós estamos vivendo? Antes mesmo da epidemia, da pandemia, aliás, do Covid-19, reconhecíamos a importância do momento que estávamos vivendo. E agora, durante a pandemia, reconhecemos a importância do momento que estamos vivendo, do nosso papel neste momento, da necessidade de nos colocarmos na brecha pelo mundo, pelas nações, pela nossa família, por nós mesmos. Não estamos vendo, por acaso, o começo do fim? Ou os nossos olhos estão fechados, como os da igreja de Laodiceia? Somos cegos e não sabemos. Cristo bate à porta do coração de Laodiceia. E ele dá o remédio. Mais uma vez, o médico dos médicos traz o remédio para a igreja de Laodiceia. E, incrivelmente, Jesus diz para eles comprarem. A solução é comprar. O remédio deve ser comprado. E Jesus, então, oferece compras para quem pensa que não precisa de nada. A igreja de Laodiceia pensava que não precisava de nada. Mas Jesus oferece 3 coisas para serem compradas: ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para ungir os olhos. 3 coisas. Se nós pensarmos, ouro significa riqueza, vestidura era algo também que eles entendiam, porque, como eu disse no início, eles tinham uma indústria têxtil. Eles tinham riqueza financeira, eles tinham indústria têxtil. E colírio para ungir os olhos também, eles tinham um colírio famoso que pessoas de vários lugares iam buscar. Então todos os pontos fortes dele, aparentemente pontos fortes, foram também os pontos fracos na sua vida espiritual. Jesus também usa essa comparação aqui. Vida financeira próspera, indústria têxtil, produção de colírio. E eles eram pobres, nus e cegos. Em que nós achamos que somos bons? Será que somos mesmo? Será que realmente somos? Vamos por partes. O item 1. Ouro refinado pelo fogo. Eles são pobres, então eles precisam comprar o ouro refinado pelo fogo. Que ouro é esse? Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem ler também, aí dão um pause para procurar. 1 Pedro 1:7. Vocês dão um pause enquanto eu já vou abrindo aqui. 1 Pedro 1:7 diz assim, irmãos: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que provada pelo fogo, ela resulta em honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ter muitas coisas materiais e acharmos que não precisamos muito de fé. Só que tão precioso quanto o ouro é a fé. Tão precioso quanto o ouro é investir na fé e ter conexão com Deus. Jesus é que está nos dando essa dica. Tão precioso quanto o ouro, tão precioso quanto o nosso salário, tão precioso quanto as nossas finanças é a fé. É investir na fé e nos conectarmos com o Senhor Jesus. Depois ele diz vestiduras brancas.
vestiduras brancas. Nós vamos ler Apocalipse 7:14. Vou ler do 13 ao 14. Dá um pause, procura, e aí nós lemos juntos. Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então as vestes brancas não é uma moda do São Paulo Fashion Week. As vestes brancas são as pessoas que tiveram a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, que tiveram o perdão dos seus pecados, que aceitaram a salvação de Jesus Cristo. No caso da igreja de Laodiceia, eles esqueceram a maravilhosidade da salvação. Eles esqueceram que precisavam do Salvador. Mas Jesus está aqui nos fazendo lembrar que nós devemos comprar as vestiduras brancas. E quando fala comprar, é claro que nós não temos valor nenhum para comprar isso. Ele nos dá de graça. Mas eu entendo que é como comprar a ideia. Sabe quando a gente compra uma ideia e entra num projeto, e entra em alguma coisa, como se diz, vestimos a camiseta? Nós precisamos comprar as vestiduras brancas. É isso mesmo, é isso que eu quero. Eu pago o preço que tiver que pagar. É como aquela canção que eu coloquei para vocês. Eu quebro meu vaso. Tem uma parte bem no final que a moça faz um espontâneo e diz: E não importa o preço do perfume derramado, eu quebraria outra vez, sei lá. Não é isso. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Então não importa o que a gente venha a perder. Na verdade, não tem valor nenhum comparado ao valor daquilo que nós ganhamos, a nossa salvação, a fé em Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele é tão básico para nós quanto a roupa que nós usamos. O Evangelho deve ser a nossa vestidura, a nossa vestimenta. O Evangelho deve vestir a nossa vida. Através do sangue de Jesus, através da nossa fé nele, demonstrada com as nossas ações. E a terceira coisa que Jesus diz para eles comprarem, então, colírio para ungirem os olhos. E aí nós vamos ler João 16:13, que também nos faz compreender esta metáfora do colírio para ungir os olhos. Dá um pause, procura aí João 16:13 e vamos ler juntos o que diz. Ninguém tem amor maior do que esse. Não. Para tudo, estou lendo 15, desculpa. 16:13 diz assim: Porém, quando vier o Espírito de verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quando vier o Espírito da verdade, ele vai nos anunciar as coisas que estão por vir. Então, o que eu concluo? O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é tão necessário quanto enxergar. Ele é capaz de revigorar a nossa alma adormecida. Nós precisamos então do Espírito Santo para que ele abra os nossos olhos. Eu já falei nisso no vídeo anterior. Nós tivemos os nossos olhos abertos e reconhecemos que Deus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Redentor. Tudo isso um dia nós compreendemos ouvindo a palavra de Deus e os nossos olhos, como que por milagre, os nossos olhos espirituais se abriram e nós entendemos o plano divino para nós. É o Espírito Santo que nos faz enxergar as coisas espirituais, que nos faz discernir as coisas do Espírito. É o Espírito Santo, muito necessário para revigorar a nossa alma todos os dias. Então, Cristo, ele nos administra, como um médico administra um remédio, uma fé tão sólida quanto o ouro.
O Evangelho de Cristo e o próprio Cristo é tão básico quanto as nossas vestimentas, quanto o nosso vestuário. E o Espírito Santo é tão necessário quanto a visão. Essas três coisas, a fé, a salvação e o Espírito Santo, podem despertar e revigorar a nossa alma. O remédio de Cristo, ele penetra profundamente em nosso ser. E em Apocalipse 3:20, irmãos, o médico nos diz a grande boa nova que ele atende a domicílio. Ele atende a domicílio, porque ele está à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E certamente ele vai administrar tudo aquilo que você necessita. Coloque Jesus no centro da sua vida. Sabe? Convide Jesus para um jantar entre amigos. Você e ele. Eu vou reler o verso 3, aliás, verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Se você quiser, releia comigo. De Apocalipse 3:20, que é justamente esse versículo a que nós estamos nos referindo agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que maravilha! Hoje, através desta lição, ele está batendo a porta do nosso coração para dizer, eu quero estar contigo. E que a gente diga a mesma coisa, eu também, eu não quero que você saia de dentro de mim, Senhor. Não quero me endurecer através das coisas deste mundo, através da vida cotidiana, da agitação, do meu trabalho e da necessidade que nós temos de correr atrás da máquina. E vamos ter que correr muito mais na situação que nós estamos hoje, em quarentena, dentro de nossas casas, quando voltarmos ao serviço. Como vai ser? Eu tenho uma turma de primeiro ano para alfabetizar em menos tempo. É só um exemplo. Mas eu tenho que saber que a presença de Deus vale mais do que toda agitação e do que qualquer coisa que exista na minha vida. E eu tenho sim que preparar um jantar com Jesus. E eu tenho sim que investir no relacionamento mais importante que existe, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque, irmãos, quando o nosso relacionamento com Deus vai mal, todos os outros vão mal também. Nosso relacionamento até com o cachorro fica difícil. Agora, quando o relacionamento com Deus vai bem, os animais, os seres humanos, todos são bem-vindos como nossa companhia, porque nós temos Jesus, e Jesus é amor, Jesus é compaixão, é solidariedade, é desprendimento. Que possamos então investir no relacionamento que vale mais importante, que é Jesus, e deixar Ele entrar e cear comigo, e cear contigo, desfrutar da sua companhia. Que Deus nos ajude para que nós não sejamos essa igreja acomodada e morna, mas que a gente tenha posicionamento a favor, não de nós mesmos, mas a favor do reino de Deus. Pense nisso, medite nisso e chame Jesus para um jantar. Tá bom? Até a próxima.